começar a aula. Já estou em aula. Pessoal, então boa noite, né? Se alguém decidir entrar aí, fiquem à vontade, né? De qualquer forma, eu me propus a fazer essa aula aí de 40 minutos, que é o tempo do Zoom. Então, vamos fazer essa aulinha aí, disponibilizar para vocês depois, vai ficar lá no estúdio essa aula, tá? Então, na última aula que a gente teve, né, ainda pelo sistema de gravação, a gente estava fazendo ali pelo YouTube. Eu estava na nossa última aula, eu estava comentando com vocês aí a questão das nossas teorias da ação, né? E basicamente eu resumi elas em 3 teorias, que era a teoria imanentista da ação, as teorias concretas e as teorias abstratas da ação. Basicamente isso, né? Inclusive, tem um material complementar lá no estúdio que eu mandei para vocês sobre isso. Mas por que isso, né? Por que eu preciso pensar nessas teorias da ação? Porque isso tem uma implicação hoje, né? Tem uma implicação em como eu vou compreender a ação e o processo civil hoje, tá? Por exemplo, eu tive ali que falar para vocês que basicamente acaba surgindo toda uma teoria do direito processual civil na metade do século XIX, ali, né? Quando o, o, alguns teóricos alemães resolveram estudar a aplicação do direito romano e das suas categorias, né, dentro do direito processual. Dentre elas, o que eu destaquei foi a Axio, né? Então, eu falei para vocês que, basicamente, até a metade do século XIX ainda se aplicava o direito romano, ainda se usava aquele conceito de ação lá do Celso, de Justiniano, né? Em que a ação se confundia com o próprio direito material, né? Então, tinha a ação quem tinha um direito. A ação segue o direito segue a ação, né? E essa que era a teoria imanentista do, do, do direito romano, né, que o Windscheid foi estudar e ver se conseguia continuar aplicando esses conceitos aí e essas categorias do direito romano no direito alemão ali do século XIX. E daí, com a polêmica do Mutter, né, o Windscheid do Mutter, depois teve a questão do Below, tivemos aí o VA também, né? Nós tivemos uma série de grandes processualistas alemães, eles acabaram desenvolvendo, então, toda uma teoria nova do direito processual civil, desculpem, né? Ou seja, houve uma quebra de paradigma, uma quebra de ruptura. Você dorme em um mundo em que você aplica o direito romano e acorda em outro em que esse direito romano não é mais possível aplicar, né, até aplicar naquele momento, naquele período, em decorrência da evolução da sociedade, do Estado, das categorias processuais, do próprio direito, né? Então, essa que era a grande característica da ação, da axio romana, né, diferente da Klage, né, alemã, que era o que? A ação no direito romano era o próprio direito material, né? Por isso imanentista, imanente, a teoria em que a ação é imanente ao direito material, ela faz parte dele, se confunde, né? E daí, posteriormente, vieram as teorias abstratas e concretas. As teorias concretas hoje não fazem sentido,
Porque quando você vai reconhecer o direito de ação ou a ação como um direito concreto, você só vai reconhecer a concretude dele no caso concreto e o caso concreto, via de regra, termina com uma sentença. Então você só vai reconhecer a concretude dele numa sentença. Basicamente isso. Isso quer dizer que o meu direito de ação só vai ser reconhecido no final do processo, da sentença. E daí como explicar tudo o que aconteceu antes? Quer dizer, como explicar que o autor entrou com uma petição inicial, que o réu contestou, que ambos acabaram arrolando testemunhas, pediram produção de prova oral, pediram juntada de documento, pediram produção de prova pericial, que o juiz deferiu isso tudo, que o juiz fixou determinados pontos como controvertidos, que ninguém quis fazer audiência de conciliação e que posteriormente o juiz proferiu uma decisão depois de passar pela instrução, que é essa parte de produção de provas. Né? Quer dizer, se o reconhecimento do meu direito de ação está condicionado à sentença de mérito, a sentença que reconhece o direito material, veja que como eu vou explicar tudo isso? É como se tudo isso não tivesse existido e existiu, né? Para eu chegar numa sentença, é sinal que atos processuais decorrentes do direito de ação foram praticados. E se foram praticados, e se são decorrentes do direito de ação, é sinal que o direito de ação existe antes, né? E daí vem a necessidade, então, ou nem a necessidade, mas hoje o que faz mais sentido para nós no século XXI, aí 2020, né, é o que? É a gente adotar as teorias abstratas da ação. Tá? Então a gente acaba adotando essas teorias abstratas, que são as teorias que vão acabar fazendo sentido para nós, né? É isso aí que a gente vai trabalhar, então, a partir de hoje. Por quê? Porque uma vez que eu falei para vocês que nós temos aí, então, a ação como um direito abstrato, né, é óbvio que eu vou ter que compreender também esse fenômeno processual que é a própria ação, tá? Então, hoje, essas teorias da ação, elas nos mostram que é necessário uma autonomia do direito processual em relação ao direito material, né? E isso faz parte exatamente da questão das teorias abstratas, né? Eu não consigo trabalhar hoje com o direito processual, né? Não consigo trabalhar com o direito processual de forma que ele não seja autônomo ao direito material. É praticamente impossível nos dias de hoje, isso decorre da própria característica dele, da característica do direito, né, e tudo mais. Então, hoje não vai ser possível, eu vou ter que trabalhar, vou ter que buscar essa autonomia do direito processual, porque eu não posso entender o direito processual, deixa eu só acertar minha tela aqui, né? Não posso entender o direito processual como um mero apêndice do direito material. Né? Isso não é possível, tá? Não é essa a ideia que eu vou ter, então, de compreensão do direito processual e também das próprias categorias, né? Tem várias categorias do direito processual, né? Os recursos, a parte de ação, de jurisdição, processo é uma categoria aí do direito processual também, né? Ritos, né? Procedimentos ou ritos e tudo mais, são tudo categorias que nós temos que estudar dentro do direito processual, tá? Então, tanto que nós somos tão importante adotar essas teorias aí que vão trabalhar com essa autonomia, né? De forma que hoje é perfeitamente possível, eu acho que já até comentei em sala de aula, é perfeitamente possível que eu entre com um processo mesmo que o direito material não venha a ser reconhecido. Ou seja, que o direito material acabe nem existindo. Né? Por exemplo, eu posso pegar um de vocês aí, pegar os dados de vocês, colocar num papel e afirmar que
vocês ou essa pessoa que eu escolher falou mal de mim nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, não sei o que lá, ofendeu minha honra, ofendeu minha família, e isso e aquilo, e me chamou de terraplanista, e um monte de outros absurdos, né? E eu resolvo entrar com uma ação de danos morais, mesmo que vocês não tenham feito nada disso, né? Às vezes eu posso estar querendo oferir uma vantagem econômica, patrimonial, e ganhar uma graninha em cima de vocês e tal. É possível? Claro que é, né? Entrar com o processo é perfeitamente possível, mesmo que o meu direito nunca venha a ser reconhecido. Por isso que eu necessito trabalhar hoje com as teorias abstratas da ação. Nós entendemos hoje que a ação, portanto, é um direito abstrato, tá? E isso também, essa ideia de autonomia, ela vai acontecer com todas as categorias inerentes ao direito processual, tá? Eu não posso conceber hoje que nenhuma das categorias do direito processual sejam aí consideradas como um mero apêndice do direito material. O que eu estou querendo dizer com isso? Durante muito tempo, até o CPC atual, né, ainda sob vigência do CPC de 73, durante muito tempo a gente teve aí a ideia de que o direito processual era apenas um acessório do direito material, uma forma de eu dar aplicabilidade ao direito material. E é muito mais do que isso, né? Eu não posso falar, é muito mais do que isso. É um ramo do direito também. O direito processual é uma coisa, o direito material é outra. O direito civil é uma coisa, o direito processual civil é outra. Cada um desses ramos tem seu próprio objetivo, tem seus próprios sujeitos, tem seu próprio método. São duas ciências diferentes, porque são duas ciências autônomas uma à outra, né? Uma não é apêndice da outra, uma não é acessória da outra, uma não é secundária e a outra principal. Não existe isso. Hoje não mais, né? E, pois bem, indo para frente, então, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, a jurisdição é inerte, né? Ou seja, não cabe ao Estado juiz ir procurar sarna para se coçar. O Estado tem que estar nem aí para nós, né, para os nossos problemas. Ah, é porque eu estou com problema na minha família, porque não sei o que lá. Isso. O Estado tem que olhar para nós e falar assim: azar o seu, não vou me meter. Né? Até que nós acabamos aí invocando esse Estado, né? Como eu falei para vocês em sala de aula, provocando o Estado para que ele acabe nos dando uma resposta a um conflito existente. Tá? Então, como eu falei para vocês, a jurisdição é inerte, é a característica dela, né? Não cabe ao Estado procurar sarna para se coçar. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, existe um fenômeno jurídico, processual, que permite que o aparelho do Poder Judiciário ele seja movimentado. Né? Então, ele vai permitir com que o aparelho do Poder Judiciário se movimente, inclusive mesmo quando a jurisdição está inerte, que é o momento processual que eu vou provocá-la, né? Então, eu vou ter esses momentos em que a jurisdição permanece inerte, mas o Poder Judiciário está em movimento, né? E qual é esse fenômeno jurídico processual que permite que o aparelho estatal do Poder Judiciário se coloque em movimento? É a ação. A ação ela vai servir para isso, para mesmo no momento em que a jurisdição está inerte, eu coloque em movimento o próprio poder judiciário. Tá? Tradicionalmente, tradicionalmente, dentro da concepção abstrata da ação, a doutrina clássica e tradicional também, eles vêm concebendo a ação como um direito público, um direito subjetivo, autônomo, abstrato e instrumental. Né? Direito público, subjetivo, abstrato e instrumental. Direito público, subjetivo, abstrato e instrumental de buscar no Poder Judiciário a solução aí para um conflito, né? A solução para uma lide. Tá?
Então, tradicionalmente, isso vem acontecendo. Pública por quê? A ação é pública porque ela existe também em função da coletividade, né? Quer dizer, é um interesse da coletividade, e como sendo o interesse da coletividade, lembrando lá daquelas discussões que eu sempre fiz com vocês, para que existe Estado, lá na teoria geral do Estado, na ciência política, na teoria do Hobbes, na teoria do John Locke, na teoria do Rousseau, né? Existe o Estado para quê? Né? Então, é para que ele venha nos assegurar certos direitos, certos interesses. E se a ação é o interesse da coletividade, o Estado tem o dever de nos garantir esse direito, né? Ou seja, inegavelmente há um interesse público a garantir, que é o quê? Que é o direito de ação. E é essa necessidade de proteção do Estado, proteção, não só proteção também, mas de respeito, o Estado tem que respeitar isso aí. Então, essa necessidade que dá essa característica de a ação ser um direito público, tá? Mas também não é só público, é um direito subjetivo. Subjetivo porque é um direito ligado à própria personalidade de cada um. Tanto que eu posso exercer se eu quiser, né? E isso também torna esse direito como facultativo. Lembrem que eu falei em sala de aula para vocês da possibilidade aliás, a possibilidade não, da situação que eu tive quando eu comprei um carro em Maringá e a bateria arriou uma semana depois e a concessionária não queria restituir o dinheiro porque, segundo eles, bateria é um objeto de desgaste natural. E eu fui até o Procon. E lá no Procon, a atendente me questionou por que eu não entrei com uma ação no juizado especial. Assim, é simples, cara. Eu não entrei porque eu não quis, né? Eu preferi resolver as coisas administrativamente via Procon do que judicialmente no JEC, no Juizado Especial Civil, né? Não entrei porque não quis. Mas pode isso, professor? Claro que pode, né? É meu direito subjetivo, né? Entendo um direito subjetivo também como um direito facultativo, quer dizer, eu exerço se eu quiser. Eu não sou obrigado a entrar com um processo se eu não quiser, né? Não sou obrigado. E isso quer dizer, inclusive, que às vezes eu posso ter, de fato, um direito violado, algo que venha abalar qualquer pessoa, mas eu acabo me conformando com isso. Não, de fato, eu errei, eu mereci isso, né? Mereci os tapas na cara, mereci que me xingasse, mereci essa cicatriz no rosto. Não vou buscar indenização por dano estético, porque eu sou uma pessoa muito. Sei lá. É possível que eu tenha merecido isso e me conformado e tenha decidido não entrar com o processo. Ou qualquer outro motivo, além da conformidade que eu tive aí. O que interessa para nós é saber que, enquanto subjetivo, esse direito eu exerço se eu quiser. Tá? Posso não exercer. Outra questão. Além de pública, além de subjetiva, a ação também é um direito autônomo. Um direito autônomo porque esse direito de natureza processual ele não está vinculado ao direito material. Ele não é um acessório do direito civil, do direito tributário, do direito previdenciário, do direito do trabalho, enfim. Não é um acessório do direito da família, da, dos, do direito da infância e juventude lá, né, da criança e adolescente. Tá? Então, vejam, ele é um direito autônomo. Eu não dependo de nenhum outro direito de natureza processual para a existência do direito processual. A ação, portanto, não necessita não necessita disso, ela não está vinculada, a ação não está vinculada ao direito material. Né? Ela vai existir mesmo sem o direito material, é isso que eu preciso que vocês entendam. Né? E umbilicalmente ligado com essa questão aí de ser um direito autônomo, vai ser a característica de também ser um direito abstrato. Né? Direito abstrato porque esse direito pré-existe antes mesmo de eu provocar o judiciário.
E onde que está isso aí? Está previsto lá, decorre do artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, quer dizer, me é um direito garantido, né? É vinculado, intimamente ligado à jurisdição, né? Porque eu tenho direito à jurisdição, falei para vocês que daí eu tenho direito a um processo. Não esqueça aquela ideia de que o Estado ele é um credor nosso, aliás, um devedor nosso, nós somos credores do Estado, ele é um devedor nosso, e, portanto, eu tenho direito a um processo, mas também eu tenho direito à ação, né? Sou credor também da ação. E isso é porque ele é um direito abstrato, ele pré-existe ao processo. Se eu defender a ideia que ele é um direito concreto e não abstrato, ele só vai passar a existir no caso real, no caso concreto, né? Ele só vai passar a existir se lá no final o juiz reconhecer que o meu direito de ação existiu. Só que não, eu estou falando para vocês que ele existe independente do caso concreto existir ou não. Quer dizer, independente de alguém violar o meu direito, eu vou ter direito de ação. Independente de eu entrar com uma ação, né, com um processo, na verdade, eu vou ter direito de ação. E isso decorre da característica de ser um direito abstrato, tá? A última característica que eu vou destacar da ação é a ação ser também instrumental. Durante muito tempo acreditou-se isso, né, que é instrumental porque esse direito serve como um instrumento de materialização do direito material. Eu não consigo dar efetividade para o direito material, materializar o direito material, se não for por meio do exercício do direito de ação, né? Que daí vai ser por meio de um processo, tá? Então essa ideia, ela decorre também de algo já que nós já estamos superando, né, que é intimamente ligado ao processo civil, como se o processo civil fosse secundário, né? Fosse apenas um instrumento de aplicabilidade, o que garante a aplicabilidade do direito material, lá do direito civil, do direito previdenciário, do direito tributário e tal. Mas não, o direito processual é muito mais que isso. Ele até, ele até tem essa característica aí de instrumentalidade, mas veja que a gente viu logo nas primeiras aulas aí que a leitura que eu tenho que fazer hoje do processo civil é a partir da Constituição da República, como está expressamente previsto no artigo 1º do CPC, né? E a Constituição da República, ela vai me dar vários direitos chamados fundamentais. Nós temos, inclusive, ali os próprios fundamentos do Estado, como é a dignidade da pessoa humana, né? Artigo 1º e seus incisos. Aí temos o artigo 5º, que traz um rol muito extenso de direitos fundamentais, da onde eu vou tirar dali, por exemplo, o devido processo legal, no artigo 5º, 54, o contraditório e a ampla defesa no artigo 5º, 55, né? Então vejam, a ação até pode guardar essa característica de instrumentalidade, mas não em relação ao direito material, ao direito civil, ao direito previdenciário, como eu falei há pouco. Se ela for instrumentalizar, ou seja, garantir a aplicabilidade de alguma coisa, é da própria Constituição da República, que nos traz esses direitos fundamentais, né? Então, daí a ação, eu até posso entender, tendo essa característica de instrumento, mas de instrumento de garantia dos direitos fundamentais. O próprio processo civil ele vai acabar sendo um instrumento de garantia dos direitos fundamentais, tá? Então é importante vocês saberem disso, tá? Então, como o processo civil ele vai assumir essa leitura constitucional, não tem como eu pensar que o processo civil e a ação, que é uma categoria dele, vão instrumentalizar só o direito material. Vão instrumentalizar, sim, toda a questão dos direitos fundamentais, tá? Como tá expresso no CPC. Beleza? Inclusive, a gente já viu nas minhas aulas anteriores, a gente já discutiu isso, sobre essa necessidade de eu ter os direitos fundamentais garantidos. A gente trabalhou com os princípios constitucionais da teoria geral do processo, que nada mais são do que esses direitos fundamentais que vão limitar a atuação do Estado e vão ser a finalidade aí
da própria aplicação do Código de Processo Civil, do Direito Processual Civil como um todo, né? Esse conceito, então, direito público, subjetivo, autônomo, abstrato, instrumental, ele, na verdade, ele veio sendo trabalhado ao longo do tempo, mas hoje, para nós, como a gente acaba assumindo essa leitura constitucional, né, e trabalhamos isso desde a primeira aula, isso para nós, esse conceito já se mostra um pouco insuficiente. Hoje nós chamamos de ação o direito assegurado a todos os jurisdicionados de invocar ou provocar o Poder Judiciário, né? Postular e atuar em juízo, na tentativa de ver o direito invocado reconhecido. E quando eu estou falando em todos os jurisdicionados, eu estou falando não só do autor, estou falando do réu também, né? Existe, assim, uma relação praticamente umbilical entre a ação e o processo, porque a ação é um direito exercido por meio do processo, né? Eu tenho essa relação, então, entre a ação e o processo, ela é exercida por meio do processo. E esse direito é exercido sendo respeitados aqueles direitos fundamentais que nós já estudamos lá com os princípios que acabei de falar há alguns minutos atrás, que são os princípios do devido ao processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, na aula passada, eu mandei um material para vocês do Billow, ele vai trabalhar, e do Fatsalari também, que vão trabalhar com a ideia de relação jurídica, e o Fatsalari trabalha, inclusive, com o processo enquanto procedimento em contraditório, né? Vou aprofundar mais para frente essa questãozinha aí, mas por isso que eu preciso entender que o que está no centro da discussão aqui do direito processual são esses direitos fundamentais, tá? E só que a princípio, quando eu falo em ação, me vem à cabeça que é só o autor que tem direito de ação, mas não é só o autor que tem direito de ação, né? Como eu já falei para vocês em sala, as partes elas tentam no processo influenciar o juiz. Tá? Falei, inclusive, quando eu falei do contraditório e da ampla defesa, mas eu lembro bem que a gente estava falando do contraditório, né? Eu falei que a finalidade era a influência do juiz, e esse juiz tem que ser imparcial no momento de proferir a sentença do mérito, ou seja, as partes vão tentar influenciá-lo a acatar a tese da defesa, do réu, né, do demandado ou da parte autora, né? Então você vai ter duas teses ali, uma da parte autora, outra da parte réu, uma do demandante, outra do demandado, e essas pessoas vão querer influenciar o magistrado para ver a sua tese reconhecida no final. Lembrando aquela ideia lá de tese, antítese e síntese, né? A sentença é a síntese disso tudo, né? Que acontece, que rola no processo, tá? Assim, essa concepção de ação que eu falei há pouco para vocês, ela está um pouco superada, né? A ideia de eu trabalhar com a ação como um direito de tanto do autor quanto do réu é o que eu preciso compreender hoje, porque a ideia do autor e do réu ambos vão atuar, vão ser personagens principais, vão ser atores do processo, tá? E cada um com a sua intenção de influenciar o magistrado. Isso daí decorre da ampla defesa e do contraditório. Tá? Então, essa concepção de ação agora que eu falei para vocês, ele vai superar a ideia de que a ação seria só um direito exercido para iniciar um processo, que a gente tinha até pouco tempo. A ideia, e alguns autores traziam isso, era que a ação só era exercida no momento de eu entrar com o processo, de eu distribuir a petição inicial, né? Portanto, esse direito se esgotava com a própria petição inicial, né? Mas não, ele é um direito que é exercido do início ao fim do processo, do início até o trânsito e julgado desse processo, né? A ideia superada também sugeria, né, essa ideia superada de que a ação era só um direito do autor, do demandante,
Essa ideia superada também sugeriria, e ainda sugere até para alguns autores, que a ação seria um direito exclusivo do autor, né, do demandante, do reclamante, do requerente, né? São todos sinônimos, né? Contudo, como ela é balizada pelo devido processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa, óbvio que o direito de ação também pertence ao réu, ao requerido, ao demandado, ao reclamado, né? Ou seja, também o demandante, preste atenção nisso aí, também o demandante ele exerce um direito de ação, não só o réu. Tá? Afinal de contas, né, como bem lembra o professor Alexandre Freitas Câmara, o demandado tem tanto direito quanto o demandante de participar do processo e buscar um resultado que lhe favoreça. Diz mais ou menos assim o professor Alexandre Freitas Câmara na sua obra. Já mencionei ele, inclusive, em sala. E isso decorre do quê? Isso decorre diretamente do devido processo legal, do contraditório, do processo em contraditório e da ampla defesa. E a partir disso, inclusive, se o autor decidir desistir do processo, a desistência só é permitida com a concordância do réu, né? Por exemplo, eu posso exercer meu direito de ação. Já falei para vocês que é facultativo, tá? De repente, tá lá no momento lá, eu cansei, tá demorando demais, ou me fiz as pazes com o demandado e tal, e falei, não, eu vou desistir do processo, tá? O artigo 485, parágrafo 4º do CPC, de lá a gente retira essa leitura, que se o réu já contestou, se o réu já se manifestou, já atuou no processo, isso só vai ser permitido com a anuência do réu. Quer dizer, o autor desistir da ação só é permitido com a concordância do réu, conforme está ali nesse artigo 485, parágrafo 4º. Tá? Ou seja, se o autor não deseja mais participar do processo e o réu já ofereceu a contestação, o réu também está atuando de forma ativa. E também na intenção de haver uma solução para o conflito existente, né? Na verdade, na intenção de que o juiz acate a sua tese defensiva. Nada mais justo, portanto, de que o réu concordar ou discordar da extinção do processo sem a solução dessa lei. Tá? E isso decorre inegavelmente do direito de ação. Beleza? Então, deste modo, a ação hoje é um direito fundamental, com fundamento no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil. Beleza? E o processo civil, como tendo a sua leitura a partir da Constituição da República, e também nas normas supralegais, ele assume, então, a finalidade, uma finalidade diversa da instrumental, de instrumentalizar só o direito material. Hoje o processo civil instrumentaliza, sim, a garantia dos direitos fundamentais. É isso que essa ideia que a gente trabalha com o processo civil hoje. E a ação também, óbvio, como categoria do processo, né? Mas por mais que seja um direito fundamental, ele não pode ser exercitado sem limites. Tá? Existem certos limites impostos ao exercício do direito de ação, inclusive na intenção de que esse direito não acabe violando direitos dos outros, não seja exercido de forma atentatória, com má fé e tudo mais. Tá? Mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo encontro. Nos vemos ali no fórum agora, vou disponibilizar depois para vocês esse link aqui. E lá no fórum agora eu vou propor algumas discussões em cima dessas características novas do direito de ação que eu passei para vocês agora, beleza? Grande abraço a todos, já nos vemos lá.